Voltamos. Então, pessoal, esse movimento industrial, esse aumento da produção em grande escala, tudo isso gerou, sim, críticas e gerou também alguns questionamentos, principalmente de alguns pensadores da época, né? Como, por exemplo, a gente vê aqui Karl Marx. Ele diz que isso tudo tornou o trabalhador subordinado ao capitalista, né? E ao mesmo tempo a máquina também, tá? Então, assim, com certeza é uma época em que muita coisa legal aconteceu, porém muitos pagaram um alto preço por estar vivendo ali segundo essas grandes descobertas, né? Os próprios funcionários das empresas devem ter sofrido muito, porque naquela época não se falava nada a respeito de gestão de pessoas, não tinha uma preocupação com o capital humano da organização, então foi uma época dura e bem sofrida, mas que para os nossos dias de hoje a gente enxerga que foi uma época que colaborou muito com o patamar que as indústrias conseguiram chegar nos dias de hoje, tá? Então, depois da escola da administração científica, a gente tem a escola das relações humanas, tá? Essa escola, ela se iniciou através de uma pesquisa que esses três aqui realizaram, ó, neste ano aqui, tá? E aí, acabou que a pesquisa, vamos dizer assim, meio que deu errado, não é que deu errado, mas o foco deles era e eles acabaram descobrindo outra coisa, tá? Então, assim, a pergunta que ele faz aqui, então se iniciou nas instalações da empresa Western Electric e o intuito foi pesquisar a respeito do aumento da produtividade do pessoal, tá? Então, eles, com o intuito de pesquisar a respeito da produtividade, eles acabaram descobrindo fatores relacionados às questões humanas mesmo do profissional, tá? Então, qual era a pesquisa? Ó, elas procuravam relacionar fatores do ambiente de trabalho com o comportamento humano, como, por exemplo, será que num ambiente mais iluminado os trabalhadores produzem mais? Estão vendo que o foco é produzir mais, mas eles acabaram descobrindo a questão também da motivação dos funcionários, tá? Foi quase que por acidente que houve essas descobertas importantíssimas em questão das relações humanas, por conta disso que passou a se chamar a Escola das Relações Humanas. Mesmo sem querer, eles acabaram descobrindo coisas importantes a respeito dos funcionários. Eles perceberam que o homem funcionava e pensava de maneira diferente de uma máquina. Olha só que descoberta fantástica, né? Que fazia tarefas repetitivas, tá? E eles estavam, era assim que eles eram vistos e tratados, desde o Taylorismo e também no Fordismo, tá? Então, eles eram tratados como realmente máquinas. Então, o Charles Chaplin não estava de todo errado quando ele quis satirizar através daquele filme Tempos Modernos, tá? E aí, então, vamos falar um pouquinho mais a respeito da pesquisa, que é conhecida até hoje como estudos de Hawthorne. Hawthorne é o nome do bairro ali onde a empresa estava estabelecida. E o que eles conseguiram visualizar? Eles evidenciaram a necessidade de olhar com mais atenção para outros aspectos, tá? Como satisfação, motivação e a dimensão humana no ambiente de trabalho. Então, assim, por exemplo, o conceito do gerente. Em vez de ser aquele que controla os trabalhadores, sua responsabilidade é ajudar os colaboradores a aprender e também a como administrar a si próprios. Então, são várias questões que começaram aí e eles tentaram entender melhor como é que funcionava esse aspecto humano, né? Pararam de olhar um pouquinho para a máquina, para o homem como máquina, e passaram a olhar para o homem como pessoa, tá? Olha só aqui uma figurinha.
com essa nova iluminação, meu trabalho rende mais e a minha dor de cabeça passou, né? Então, assim, eles iluminaram a empresa e observaram resultados muito melhores e maiores do que apenas o aumento da produtividade, tá? Ele tá falando sobre isso aqui, ó. Olha aqui. Os resultados são conhecidos como efeito Hawthorne, que culminou numa mudança positiva de comportamento do grupo em relação aos objetivos da empresa, ao se sentir valorizado pela gerência ou pela administração da empresa, certo? A gente tem também a teoria clássica. Então, nós vimos, né, a científica, ali a gente tem o Taylorismo e o Fordismo dentro dela. A gente viu a teoria das relações humanas, onde a gente fala de Mayo e mais aqueles outros dois estudiosos com nome difícil. E a gente tem a teoria clássica da administração, que fala de Fayol, tá? Fayol, Henry Fayol, ele tem mais princípios do que teve Taylor. E o enfoque do Fayol, como eu mostrei para vocês antes na lousinha, é mais na parte gerencial da organização, tá? Então, Taylor e Ford, produção. Mayo, que quase a gente não ouve falar, assim, pelo menos em questões de prova, quase não se ouve. Teoria das relações humanas, escola das relações humanas, Fayol, foco na gerência. Vamos ver os princípios dele. Ele tem 14 princípios, olha só, foco maior na própria empresa, na empresa como um todo, tá? Uma visão macro, não apenas olhando para a produção. Tem uma figurinha, vamos lá. Divisão do trabalho. Tem por finalidade produzir mais e melhor com o mesmo esforço. Então, assim, ele entende que dividindo o trabalho consegue se produzir mais e melhor e não há necessidade de aumentar o esforço. Autoridade e responsabilidade. A autoridade consiste no direito de mandar e no poder de se fazer obedecer, mas se concebe-se acompanhada de responsabilidade daquele que exerce o cargo de chefia, tá? Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele acreditava na questão de ter algum superior, e esse superior, mediante o resultado do seu trabalho, tanto poderia ser premiado quanto punido pelos resultados que a sua equipe desempenhou, tá? Entregou. A disciplina. O que é isso? É o profissional obedecer, ter assiduidade, não faltar ao trabalho, realizar as atividades, né? E também demonstrar o respeito pelos seus superiores, trabalhar segundo as regras da empresa. Esse também era um princípio do Fayol. Unidade de comando. Para que a pessoa pudesse executar uma atividade, ela teria que ter recebido a ordem do chefe. Não vai ser um lugar que tem muito cacique, para pouco índio. O chefe tem que mandar, dar a ordem de comando, e aí o funcionário vai lá e realiza a tarefa. Unidade de direção. Um só chefe e um só programa para um conjunto de operações que visam o mesmo objetivo, tá? Então, assim, todo mundo trabalhando em prol do mesmo objetivo, mas falamos a mesma língua, uma única língua. Basicamente isso. Subordinação do interesse particular ao interesse geral. O meu interesse próprio não pode prevalecer ao interesse da empresa, tá? Então, assim, num governo, o interesse maior é o público. A gente tem visto bastante essa discussão hoje, né? Qual é o interesse maior? Hoje está se pregando o isolamento social, é o interesse das pessoas, o bem-estar e a saúde da população. Então, os interesses particulares, aqueles que precisam abrir as portas da sua empresa ou outras particularidades, eles não prevalecem, e sim aquele que
é o interesse geral que deve prevalecer. É um exemplo que dá pra gente enxergar bem isso. A remuneração do pessoal, ela deveria ser equitativa e satisfazer tanto ao pessoal quanto à empresa, ou seja, tem que ser uma remuneração justa de ambas as partes. Fica bom para mim, fica bom para a empresa também. E equitativa, né? Ela é derivada da palavra igual, equilibrar, né? Tem que ser não pode ser desigual, não pode ter desigualdades na remuneração, tá? A centralização, o seu grau é variável e depende de cada situação da empresa. É papel do chefe encontrar o equilíbrio entre centralização e descentralização, garantindo a execução das atividades, mas também aproveitando a experiência dos profissionais. Essa questão aí, ela fala que o chefe deveria encontrar o equilíbrio, mas a gente sabe que até hoje ainda acontece muito mais a centralização do que a descentralização, ou seja, eu concentro tudo em cima de mim, nada é resolvido se eu não der meu aval, se eu não avistar o relatório, se eu não bater meu carimbo, tá? A questão da hierarquia, que é ela é imposta, né, em relação à unidade de comando. Então, assim, eles trabalhavam muito com a parte de hierarquia, onde cada um sabia a quem deveria obedecer, vamos dizer assim, abaixo de quem essa pessoa estava. A ordem, um outro princípio também do Fayol. Cada pessoa deve ter a sua função e cada função deve ser ocupada por uma pessoa, tá? Então não pode ter confusão de papéis. Não vamos ter pessoas sem função e nem função sem pessoas, tá? A equidade. Para que o pessoal trabalhe motivado, é importante que seja tratado com equidade, ou seja, uma combinação de benevolência e justiça, sem excluir a energia ou rigor. Então, se precisasse dar bronca, precisasse dar uma fumada, ele ia dar. Mas eles trabalhavam também com a questão da benevolência e da justiça. A estabilidade do pessoal, então quase no fim dos princípios do Taylor, é quando uma pessoa precisa de tempo para se iniciar em uma nova função, até que ele consiga desempenhá-la bem. Então, assim, eles acreditavam que a pessoa tinha que ter uma estabilidade numa função. Se você ficasse mudando o profissional de lugar, ele não conseguiria desempenhar bem aquela tarefa nunca, tá? A iniciativa, a possibilidade de conceber e executar planos de trabalho é um dos fatores mais importantes e estimulantes da atividade humana. Então, eles acreditavam que deveriam encorajar a iniciativa dos profissionais, que eles pudessem ter uma certa liberdade para executar planos de trabalho, para dar ideias, etc. É claro que isso não acontecia como ainda hoje não acontece. A união do pessoal, como diz o ditado, a união faz a força. Então ele acreditava bastante que teria que ter uma harmonia no ambiente empresarial para que os resultados da organização acontecessem bem, tá? Aqui são as funções que eu comentei com vocês a respeito do PODC, tá? Ele até cita aqui que eram 5 funções, mas hoje liderar... Deixa eu ver se consigo grifar. Liderar e coordenar acabaram se transformando em apenas uma função, tá? Então ficou planejar, organizar. Essas duas foram substituídas por dirigir e a última é controlar. E aí, gente, nós vamos falar rapidamente aqui a respeito de pesquisa operacional, né? Então, assim, é algo que as empresas utilizam com o intuito, mas acho que eu vou fazer o seguinte, ó, vou parar e vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Para não ficar muito extenso.